O que era o espinho na carne de Paulo? Bom, existem pelo menos algumas teorias, mas eu vou falar aqui duas delas. A primeira é que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade física, que essa era na visão. E as pessoas que defendem essa teoria se embasam no texto de Gálatas capítulo 4, versículo 15, onde Paulo vai falar que, se possível fosse, os Gálatas teriam dado os seus olhos para colocar nos olhos de Paulo. Ou seja, denotando ali uma enfermidade física. E a outra, que é a que eu acho mais coerente, e eu vou dizer porquê, é que o espinho na carne de Paulo era as perseguições. E eu vou falar o porquê eu defendo essa teoria. Se você observar o texto, você vai perceber que um capítulo antes, capítulo 11 e o versículo 16, Paulo começa a defender o seu apostolado. Ele começa a ter uma glória que ele mesmo chama de insensatez. Ele diz: foi vocês que me fizeram ter essa glória, mas eu não posso ter, isso é insensato. Aí no capítulo 12 e o versículo 7, aí ele vai dizer que para que ele não pudesse das revelações que ele teve, foi-lhe posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo. Interessante que em Números capítulo 33, versículo 55, Deus vai dizer que os israelitas deveriam expulsar aqueles povos da terra, quando assim ocupassem a terra de Canaã, para que eles não pudessem ser como espinho aos seus olhos. Em outras palavras, Deus estava dizendo: expulse este povo para que eles não corrompam vocês e vocês se afastem de mim. Mas aqui, na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, o interessante é que Paulo vai dizer que um mensageiro enviado de Satanás, e a palavra mensageiro quer dizer ângelos no grego, é um mensageiro que foi enviado para esbofetear. Só que interessante é que a palavra grega que aparece para esbofetear é koláphiso, que significa, na sua conotação, maltratar, violência, ofensa. Então aqui Paulo ele estava defendendo seu apostolado porque as pessoas não estavam acreditando em Paulo. Dizia: agora que você perseguiu a igreja, você fez tudo isso, matou pessoas e agora você quer ser santo? Para cima da gente não. Então aqui nesse contexto, o espinho na carne de Paulo, acredito eu, que era as perseguições que ele sofria. Todo texto tem um contexto, e o contexto aqui, o mais aceitável, é essa interpretação.